E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no canal Mário Mática. E nessa aula a gente vai aprender a desenvolver e a aplicar a soma, aliás, o cubo da soma de dois termos e também o cubo da diferença de dois termos. Primeiramente, então, vamos aprender como chegar na fórmula principal desse produto notável. Olha só. Bem, quando a gente tem aqui o cubo da soma, é porque eu tenho a soma de dois termos elevado ao cubo, tá? E lembrando que quando você tem uma soma de termos elevado a qualquer expoente entre parênteses, não se esqueçam que esse expoente, aliás, ele não pode ser distribuído dentro dos parênteses. Ou seja, isso aqui não é a mesma coisa do que a ao cubo mais b ao cubo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui no seguinte. Quando você pega qualquer número e eleva ao cubo, o que acontece? Por exemplo, vamos calcular aqui 2 elevado ao cubo. Isso vale quanto? Isso vale 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, pessoal, um número qualquer elevado ao cubo, você vai transformá-lo numa multiplicação de 3 fatores. Então, aqui nesse caso, é a mesma coisa do que pegar a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Tranquilo? Beleza? Ok. Agora, esses dois primeiros, por exemplo, tá? Eu tenho a mais b vezes a mais b. Vamos pensar aqui no seguinte. Se qualquer número elevado ao cubo, eu tenho que transformar no produto entre três fatores. 2 fatores multiplicados é a mesma coisa do que o produto, ou na verdade, do que essa base elevado ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui então a mais b elevado ao quadrado vezes a mais b. Reparem que esses dois primeiros eu transformei dessa maneira. Por quê? Para você ter a noção do seguinte. Se você está acompanhando aqui as aulas aqui no canal, você sabe que nós já trabalhamos esse produto notável, que é quem? Que é o quadrado da soma de dois termos. E ele me diz o seguinte, que eu devo pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo e somar com o quadrado do segundo termo. Então, isso aqui é o desenvolvimento, né, do primeiro parênteses, que está elevado ao quadrado. Mas eu devo pegar esse desenvolvimento e multiplicá-lo pelo terceiro parênteses. Então, novamente, a gente vai resolver agora aqui essa multiplicação. Não se esqueçam que, como eu tenho três parcelas aqui nesse primeiro parênteses e 2 parcelas no segundo, eu tenho que resolver esse produto na forma distributiva. Então, vejamos. A ao quadrado vezes A é A elevado ao cubo, beleza? A ao quadrado vezes B é A ao quadrado B. 2AB vezes A é 2A ao quadrado B. Vamos colocar aqui embaixo. 2AB vezes B é 2AB ao quadrado. Mais B ao quadrado vezes A é AB ao quadrado. E b ao quadrado vezes b é b ao cubo. Feito tudo isto, agora a gente vai realizar a soma entre todos esses elementos. Ou seja, aqui eu tenho a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. O que isso quer dizer, pessoal? Que o desenvolvimento aqui do início, ou seja, esse desenvolvimento de a mais b elevado ao cubo, na verdade, se resume a esse polinômio, tá? Então, como é que a gente pode, na verdade, traduzir o desenvolvimento de a mais b ao cubo? Você vai pegar o primeiro termo, elevar ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o segundo termo ao cubo. Aqui nessa aula eu estou chamando, dei o título aliás, de
cubo da soma de dois termos e cubo da diferença de dois termos. Ou seja, analisemos que A mais B ao cubo é isso aqui, tá? É esse desenvolvimento. Beleza. Agora, se eu quiser pegar o A menos B elevado ao cubo, você vai pegar os mesmos elementos. O desenvolvimento é justamente esse. Mas, quando se tratar da subtração ou do cubo da diferença de dois termos, tem uma pequena diferença aqui que é a seguinte, que é a ordem dos sinais. Então aqui eu vou ter o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Se você reparar bem, na verdade, quando você pegar o cubo da diferença de dois termos, você vai alternando os sinais. Reparem, positivo, negativo, negativo, tá? Mas, de qualquer forma, os termos, reparem, são os mesmos do cubo da soma e do cubo da diferença. Tranquilo? Beleza. Entendido tudo isto, agora vamos verificar aqui um desenvolvimento e a aplicação dessa fórmula. Por exemplo, eu quero desenvolver aqui x mais 3 elevado ao cubo. O que devemos fazer? Vamos lembrar aqui. Primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, beleza? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo, mais o segundo termo ao cubo. Então, reparem que, na verdade, basta você ter em mente esse desenvolvimento e transformá-lo aqui na sua mente, tá? Transformá-lo numa regra, tá? E aí você não vai conseguir mais esquecer. Assim espero eu, logicamente. Bem, feito isto, vamos desenvolver x ao cubo mais 3 vezes 3... Opa, faltou fazer aqui, ó. 3 vezes 3 aqui é 9, então teremos 9x ao quadrado. Aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27x. E 3 ao cubo é quanto? Aqui é mais, desfaça. Mais 3 vezes 3, que é 9. E 9 vezes 3, que é 27, né? Então, nós temos aqui o desenvolvimento de x mais 3 elevado ao cubo é igual a x ao cubo mais 9x ao quadrado, mais 27x mais 27. Beleza? E aí vamos verificar agora o desenvolvimento de a menos 2 ao cubo. É a mesma regra, mas não se esqueçam que a gente alterna os sinais. Então, aqui eu vou ter o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo elevado ao cubo. E aí você pensa assim, mas professor, calma lá. Esse sinal de negativo aqui, ele não influencia aqui no 2? Com certeza influencia, mas essa fórmula do jeito que está escrita aqui, ela já está considerando o 2 negativo, beleza? Então nem se preocupe quanto a isso. Basta você verificar que o primeiro termo é A, e o segundo termo é 2. Tranquilo? Vamos continuar então, olha lá. A ao cubo menos 3 vezes 2 é 6, então teremos 6A ao quadrado, mais 2 ao quadrado aqui é 4, 4 vezes 3, 12, então teremos aqui 12A, e 2 elevado ao cubo, que é igual a 8, não é isso? Já que 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então é isso, pessoal, a gente vai aqui encerrando nossa aula, onde a gente aprendeu a desenvolver o cubo da soma de dois termos e também o cubo da diferença de dois termos. Além disso, nós verificamos duas aplicações de como a gente faz para desenvolver esses cubos da soma e cubo da diferença. Beleza? Espero então que vocês tenham gostado aqui da aula. Em caso positivo, senta o dedo no like. Não se esqueçam também de compartilhar o link aqui da aula com seus amigos na escola e também familiares. E o mais importante, se você não for inscrito no canal ainda, se inscrevam, pois isso vai fazer uma diferença muito grande para mim e ajudará cada vez mais para que eu produza mais conteúdos como esse para você.
Combinado? Então, muito obrigado e até a próxima.